Graça e paz, meus amados, queridos irmãos, queridos alunos. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês hoje para ministrar uma aula aí da nossa revista, a lição 3, né? Iremos falar aí do perigo do ensino progressista, e eu quero desde já agradecer, louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por este momento, por essa oportunidade, e eu quero iniciar fazendo uma oração com você, amém? Querido Deus, eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço por essa noite, te agradeço por esse momento, por esta aula, que teu Espírito Santo venha abençoar o nosso estudo, Pai, venha me dirigir, venha me iluminar, e que nós possamos, Senhor Deus, aprender de Ti e passar aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Tua mão sobre nós e a Tua bênção, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Queridos, eu quero só avisar, né, que eu não vou ficar olhando direto para a câmera aqui. Às vezes eu vou estar olhando do lado aqui, eu tenho meu tablet, tenho a revista da escola dominical, né, minhas anotações, então provavelmente eu não vou conseguir estar olhando o tempo todo, mas eu já quero que você pegue aí a sua revista da escola dominical, pegue a sua caneta, pegue o seu lápis, sua borracha e aperte os cintos aí que nós vamos começar a nossa aula, amém? Então nós vamos falar nessa lição 3 aí, como eu disse, o perigo do ensino progressista, não é? E quero já aí então, né, falar aí sobre o texto áureo da nossa lição, né? Qual é aí o texto áureo da nossa lição, né? Que ela vai dizer, sabe, 2 Timóteo 3:1, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, né, esse nosso texto áureo, quando ele diz, sabe, porém, isto, a palavra aí está dividida, né, com 2 pontos aí, né, sabe, porém, isso, ele está iniciando aí que nos últimos dias, né, é um período iniciado lá, o sabe, porém, isso é um período iniciado na encarnação de Cristo, não é algo futuro, né? Mas é uma realidade presente. Então ele diz, fica atento sobre isso. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os últimos dias, que é o período da grande degradação social, moral e espiritual da sociedade em que vivemos. Não é? Vamos seguindo aí, né, falando sobre a verdade prática, nós vamos falar aí, né, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Então, nós vamos cuidar aí de falar, né, sobre esses ensinos progressistas, né, vamos ter o cuidado aí, né? Então, o apóstolo Paulo aí, falando, né, quando ele disse lá a Timóteo, ele escreve, sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? E aí, ele continua, né, tô até aqui com a Bíblia aqui, e pegando aqui, né, o texto, ele continua dizendo, né, pois homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, né? Então, ele é enfático quando ele escreve isso, né? E Paulo diz que precisamos saber 2 coisas acerca desse tempo do fim, tá? Em primeiro lugar, que esse tempo não é fácil para ser vivido. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esse tempo do fim é uma época de terrível florescimento do mal, amados, né, em que todos os alicerces morais são sacudidos. É um confronto com as forças do mal, é como se o mundo se tornasse ainda mais mundano, né? E aí eu estou usando aqui, né, o subsídio aí do nosso irmão Murilo, né, presbítero Murilo, e aí colocando para você, em segundo lugar, né, o caos da sociedade é o resultado daquilo que os homens são, né? Pois os homens serão egoístas, lá, serão amantes de si mesmos, né? No versículo 3, ele continua falando, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, inocentes, cruéis, inimigos do bem. O que é isso? Não é que o mundo, o homem está
corrompido por causa que o mundo é corrompido. Não, o mundo está ruim porque o homem é mau. O mundo está mal porque o homem é mau, a sua natureza é mau, né? É do coração humano que procede, né? O mal não vem de fora, ele vem do coração, do próprio homem. É do coração humano que procede todos os maus desígnios, não é? Então, vamos correndo aí porque tem bastante, né, coisas para falar ainda. Então, olha lá, 2 Timóteo capítulo 3, né, do 1 ao 9, é a leitura bíblica em classe. Eu quero fazer como na classe, pegar aqui a nossa revista e vamos ler aqui, né, ó. 2 Timóteo 3, 1 ao 9, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Não é? Olha que leitura maravilhosa, que texto rico, né, amados? Que texto rico. Então, nós vemos que o texto hoje, ele é, além de ser autêntico, né, ele parece que fala sobre o que nós estamos vivendo, não é mesmo? Então, é como se nós estivéssemos vivendo hoje. Então, nessa lição, nós veremos que os ensinos progressistas, eles enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito, né? O ensino progressista, ele tem fundamentos que são indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Como a igreja deve resistir a essa oposição maléfica? Vamos responder ao longo desta lição. Então, quero falar um pouco sobre os objetivos da lição, né? Primeiro, que é elencar os elementos que descaracterizam, né, o cristianismo bíblico. Segundo, explicar as principais teorias progressistas, né, e aplicar elementos que refutam o ensino progressista. Então, esses são os objetivos aí desta lição, né? Nós vamos até o final da aula concluir esses objetivos aí com vocês, tá? Então, seguindo, né, nós vamos falar aí sobre a descaracterização do cristianismo. Como é que o ensino progressista ele atua, irmãos? Descaracterizando o cristianismo. Então, dando seguimento aí, né, a descaracterização do cristianismo, né? Primeiro, a deterioração moral. O apóstolo Paulo alerta que nos últimos dias o comportamento humano estará associado à impiedade, a qual é caracterizada por uma profunda degradação moral, né? Então, lá na revista, né, nós estamos vendo aqui, primeiro, a deterioração moral, né? A expressão bíblica nos últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade caracterizada pela profunda degradação moral. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade e o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita norma moral absoluta e extinguam a má conduta da humanidade. O atual
e alarmante crescimento do pecado e uma indignação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da nossa jornada cristã. Então está lá em 1 Pedro, do 1 ao 15, né, e do 23 ao 25. Eu quero ler com você, eu quero que você faça isso comigo, quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, como a nossa revista manda aqui, né, capítulo 1, versículo 15. E eu quero ler aqui com você, mas como... 1 Pedro 1,15, tá? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. E ainda o 23 e 25, né? Do 23 ao 25, isso. Né? Tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, amados, sigamos em santidade. Esses últimos dias são dias difíceis, com certeza, e essa deterioração moral só vai crescer na humanidade, porque o mundo é mau, né? O mundo jaz no maligno, mas não porque o mundo é mau em si, mas o mundo está mal porque o homem é mau. A sociedade está má porque o homem é mau, não é? Vamos prosseguindo aí, falando ainda, né, da deterioração moral, né? O enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita a norma moral absoluta. Eles instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias, né? Então, nós estamos falando aí do liberalismo teológico, né? O liberalismo e as suas revisões doutrinárias é uma tentativa de reconfigurar a fé cristã. Então, só para que você entenda aí, eu peguei esse texto aqui, o liberalismo teológico é uma corrente teológica que nasceu na Alemanha, no início do século XVIII. Esta corrente teológica tem como premissa principal a negação da inspiração, suficiência, autoridade e inerrância das Escrituras. A palavra liberal expressa ênfase no direito de definir os termos da fé sem ser constrangido por nenhuma autoridade externa, seja essa autoridade a igreja ou mesmo as Escrituras. Então, o objetivo do liberalismo era transformar o cristianismo à luz da ciência, da filosofia e da erudição bíblica moderna, tornando-o atraente e relevante para as novas gerações. Então, essa é a ideia do liberalismo, né? Transformar o cristianismo, né? Ou seja, à luz da ciência. Eles querem pegar tudo que a Bíblia ensina e moldar, colocar aos moldes aí da ciência, da filosofia humana e da erudição bíblica moderna, né? Para que ela fique mais atraente para as novas gerações. Então, no caso da doutrina, né, o liberalismo defende uma religião não doutrinária, ou uma religião doutrinária fundamentada nas verdades gerais. Eles pregam que não tem doutrina ou qualquer doutrina é válida. Eles dizem que o cristianismo não é uma doutrina, mas é um estilo de vida. O liberal não crê que a Bíblia é inspirada e inerrante. Eles são dogmáticos, eles creem que a verdade é baseada na experiência pessoal e, portanto, não é absoluta. Ou seja, eles negam, né, tudo o que as bases que são caras ao cristianismo, como a própria revista diz, né, que são caras ao cristianismo, no caso da doutrina. Na relação a Deus, o liberalismo defende que é desnecessário ter um conceito de Deus. Teologia ou conhecimento de Deus é a morte da religião, segundo eles. Assim, não deveríamos buscar conhecer a Deus, mas apenas sentir a sua presença. Dizer que eles tentam abrandar as coisas, tornar as coisas, né, mais com relação ao homem. Eles falam que o pecado não é herdado, nem é um ato intencional errado, nem uma disposição inerente para o mal. Para o liberal, o pecado ou o mal é apenas visto como uma imperfeição, ignorância, desajustamento e imaturidade, não como herança da desobediência a Deus pelo primeiro casal. Portanto, o liberalismo entende que a humanidade é boa, que a salvação pode ser alcançada por uma persuasão ou uma boa educação
ou outros meios, né, além da cruz. Ou seja, eles negam que a salvação possa ser apenas pela luz, a luz da Bíblia e através da pessoa de Cristo, né? Segundo a Bíblia, os liberais entendem que grande parte da Bíblia são palha de milho que esconde dentro de si os grãos preciosos da verdade. O que é a palha de milho? Os milagres, o diabo, que é visto apenas como uma projeção do mal, a volta de Cristo, né? Os liberais pregam que a Bíblia é obra dos seus autores limitados pelo seu tempo, né? Deixa eu tomar uma água aqui, meu irmão. Tem coisa pra gente falar aí bastante, né? Sobre Cristo, para os liberais, Jesus é apenas um exemplo para a fé e não um objeto da fé. O liberal entende Jesus como fundador do cristianismo e enfatiza a importância do Cristo histórico, como um exemplo de moral que exerceu grande impacto sobre a história. O liberalismo nega a divindade e a encarnação de Cristo, né? Sobre a salvação, eles defendem que a salvação é a impressão deixada por Jesus. Os liberais creem que a ressurreição é uma alucinação que os discípulos tiveram vendo Jesus em alguns lugares, né? Então eles acham que a visão de Jesus ressurreto pelos discípulos, a Bíblia diz que Jesus ainda caminhou depois de ressurreto, depois de morrer e ressuscitar, ele ainda caminhou conosco por 40 dias, né? Foi visto por muitos, né? Então eles falam que era apenas uma ilusão, uma ilusão da cabeça dos discípulos aí, né? E a igreja? Os liberais defendem a fraternidade e a paternidade universa. Entendem que todos são irmãos e filhos de Deus. O ecumenismo, né, que é a reunião de várias religiões, é uma realidade defendida pelo liberalismo. Para eles não tem problema realizar um culto onde o budista, o espírita e o umbandista e o cristão adorem juntos. Para eles tá tudo certo, né? Vamos continuar aí então, né, falando da erosão da ortodoxia, né? O ensino progressista, ele representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica, né? Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiência religiosa, né? Então, o ensino progressista representa um ataque, né? Então, suas teologias reduzem o texto bíblico ao mero registro de experiência religiosa. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado. Isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Está lá em 2 Timóteo 3:4, né? A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores, né? Essa é a nossa defesa, né, em relação aí à Bíblia, né? E como que nós devemos lidar aí com o liberalismo teológico? Nós vamos falar aí, né, a respeito ainda nesta lição. Continuando, né, a corrupção da fé, da qual trata o nosso texto número 3 da revista, a corrupção da fé com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, a repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral, né? A rebeldia e a ausência da genuína conversão os impedem de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino, né? Então, somente seguindo aí, né, sobre essas instruções aí, nós vemos, né, que nós devemos rejeitar essas teologias que são aí progressistas, né? Então esse termo progressista, nós devemos ficar muito espertos sobre isso, né?
Continuando aí, nós vamos falar sobre a descaracterização aí do cristianismo, né? Que fala aí sobre a deterioração moral, a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé cristã, né? Deixa eu só pegar aqui o meu comentário, né? Porque ele fala aqui, né, um pouco sobre esse cristianismo progressista, né? O que é, né? Sabe por quê? O segundo tópico está em forma de pergunta, né, na Bíblia lá, né? Nós podemos dizer por que é importante perceber a relação que existe entre a teologia liberal e a teologia progressista. A última, né, a teologia progressista, é filha da teologia liberal. Mas porque o cristianismo progressista tenta esconder sua paixão pela teologia liberal para ser aceito com mais facilidade pela igreja, né? Então, falando aí sobre os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico, né, o cristianismo progressista. O que é o cristianismo progressista? E essa definição aqui, né, segundo Murilo Alencar, é feita por um cristão progressista. O cristianismo progressivo é uma abordagem pós-liberal da fé cristã, que é influenciada pelo pós-modernismo e proclama Jesus de Nazaré como Cristo, enfatiza o caminho e os ensinamentos de Jesus, não apenas sua pessoa, enfatizando a imanência de Deus, não meramente a transcendência de Deus. Inclina-se para o panenteísmo, ao invés do teísmo sobrenatural. Enfatiza a salvação aqui e agora, em vez de principalmente no céu mais tarde. Enfatiza ser salvo para uma vida robusta, abundante, eterna, em vez de ser salvo do inferno. Enfatiza os aspectos sociais, comunitários da salvação, em vez de meramente os pessoais. Destaca a justiça social, a proteção ambiental e a não violência como parte integrante do discipulado cristão. Leva a Bíblia a sério, mas não literalmente, adotando uma compreensão mais interpretativa e metafórica. Enfatiza a ortopraxia em vez da ortodoxia, que são ações corretas sobre crenças corretas. Abraça a razão, bem como o paradoxo e mistério. Em vez de fidelidade, cega as doutrinas e dogmas rígidos. Não considera a homossexualidade como pecado e não afirma que o cristianismo é a única maneira válida ou viável de conectar com Deus. Ela não é exclusiva, né? Como o cristianismo verdadeiro, nós, os cristãos, né, podemos dizer sim que nós somos exclusivos nessa questão, que Jesus, né, é o único que salva, é o único capaz de nos dar a salvação, a redenção através da sua morte, a morte vicária na cruz, não é mesmo? Então, se você for ver o cristianismo progressista, ele descaracteriza o cristianismo bíblico, né? Onde ele enfatiza, né, que eles falam que a salvação é aqui e agora, em vez de principalmente no céu mais tarde, né? Nós caminhamos e dentro da igreja, dentro do corpo vivo, do organismo da igreja, caminhamos para a salvação, para morar com Jesus no céu de glória, como é o que nós acreditamos, como é o que a Bíblia diz. Mas o cristianismo liberal, né? Não, né? Esse cristianismo progressista, ele fala que a salvação é aqui e agora, né? Se juntam aí a um outro grupo que todos os domingos de manhã batem na porta da sua casa, também falando que o céu é aqui, nós vamos viver aqui na terra, né? Não vamos morar no céu com Jesus. Então, eles enfatizam também os aspectos sociais comunitários da salvação, né? Eles tornam mais um ativismo religioso do que mesmo pregar o verdadeiro cristianismo, né? Ele também, em vez de meramente os pessoais, ele destaca a justiça social, como eu falei, né? Vira um ativismo social. Falam da proteção ambiental, não a violência, né? E, enfim, né? Eles falam, levam a Bíblia a sério, mas não literalmente, né? Então eles adotam uma compreensão mais interpretativa e metafórica, na qual a sua interpretação pode ser diferente da minha, e não tem problema algum, né? A verdade que
para mim pode ser verdade, para você pode não ser e não tem problema nenhum, segundo esse ensino progressista, né? Então, ele abraça a razão, bem como o paradoxo e mistério, em vez de fidelidade cega às doutrinas e dogmas rígidos da Escritura, né? Ele não considera a homossexualidade como um pecado, e nós, segundo a Bíblia, né, segundo a palavra de Deus, a homossexualidade é sim um pecado, né? Ele não afirma que o cristianismo é a única maneira válida ou viável de se conhecer a Deus, de se conectar com Deus, né? Então o ensino progressista é relativista. Eles falam que, olha, você pode chegar a Deus aí, né? Eles vão além da inerrância bíblica, né? Credos ou dogmas, né? Eles valorizam a busca pela verdade, mesmo crendo que nunca poderão encontrá-la. O ensino progressista, ele é moralista. Você tem que ser uma pessoa boa. O homem deve ser gentil com os outros, principalmente com os grupos minoritários ou excluídos. Então, eles vêm com essa palavra, eles são amorosos, eles vêm com essa palavra doce, né? Eles tentam nos cegar aí nessa questão. E se você não estiver aí ligado, se você não estiver atento aí, né, a essas questões, você acaba sendo enganado por eles. Então, o ensino progressista é inclusivista. Eles rejeitam o conceito de que o cristianismo tem a verdade absoluta. Creem que outros caminhos espirituais são válidos também. Buscam criar uma comunidade que inclua todas as pessoas, incluindo, mas não se limitando a cristãos convencionais, ascéticos questionadores, crentes e agnósticos, pessoas de todas as raças, culturas e nacionalidades, pessoas de todas as orientações sexuais e todas as identidades de gênero, pessoas de todas as classes e historicamente marginalizadas, todas as criaturas e vegetais, né? Então, a Igreja de Cristo, ela recebe todas as pessoas, sim, né? Pessoas de todas as orientações sexuais, todas as identidades, sim, mas nós pregamos um Cristo que liberta, que transforma a vida, né, da pessoa. O que antes era pecado, após conhecer o cristianismo, você entende aquilo que é pecado e deixa essas práticas, né? Aquele que confessa os pecados e deixa, alcançará a misericórdia, não é? Segundo a palavra de Deus. Vamos prosseguindo aí. Vamos falar aí, então, quais são as teorias progressistas, né? As teorias progressistas aí, a desconstrução da Bíblia. Vou até ler aqui na nossa revista, no tópico número 2, né? A desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16, eu quero ler com os amados irmãos, né? 2 Timóteo, no capítulo 3, e o versículo 16, olha que maravilhoso o que Paulo diz para Timóteo: toda Escritura, não parte dela, não o Antigo Testamento, não só o Novo Testamento, mas toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra, né? Então a ênfase do progressismo, voltando para a revista, tá? A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, que é ter aí o homem como um centro, né? E esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. 2 Timóteo 3:2, né? O texto aí, texto áureo, que é no texto leitura bíblica em classe que nós lemos, né? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, né? Então, a teoria progressista cria uma pessoa egocêntrica, né? A qual aí
nós não conseguimos combater, né? Então nós temos que ficar esperto, porque para essa pessoa, para ela, a Bíblia tem que se moldar aos desejos dela, não é ela se moldar à Bíblia, né? A Bíblia tem que ser moldada aos desejos dela, né? Então aí, ó, o parâmetro progressista é de reinterpretação das escrituras para satisfazer as concupiscências humanas, né? Então eles querem transformar, já que não podemos mudar o que está escrito na Bíblia, vamos reinterpretar então, né? Não podemos mudar o que está escrito, mas vamos reinterpretar, né? A ponto de nós chegarmos a ver aí pessoas, né, da grande mídia propondo, né, retirar partes do texto bíblico, tirar partes que falam sobre a homossexualidade, né, sobre o que falam contra, partes da Bíblia que falam contra a homossexualidade, enfim, né. Então, ele propaga assim um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica, né? Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial da deturpação das doutrinas e dos valores cristãos, não é? Então eles tentam desconstruir a Bíblia, né? Quando o próprio Jesus falou, olha, quem tirar um J, um tio dessa palavra, ele vai sofrer as consequências de todas as pragas que estão sobre este livro, sobrevirão sobre a vida dele, né? Imagina. Então, o próprio Senhor Jesus deu essa ordenança para nós, né? Não mexa na Bíblia, certo? Então, o parâmetro progressista é a reinterpretação das escrituras, né, para satisfazer a concupiscência humana, conforme eu falei, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aí agora sobre o teísmo aberto, que é outra corrente da teologia liberal progressista, é o ensino do teísmo aberto, né? Nesta teologia, Deus é limitado. Ele não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Ou seja, ele diminui a pessoa de Deus, né? Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Então ele rejeita-se o conceito de presciência e que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, porque isso é uma heresia, irmão, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Como nós sabemos, né, se você fizer uma leitura mais aprofundada e mais atenta da Bíblia, nós vamos ver que Deus, desde a fundação do mundo, já havia preparado o Senhor Jesus para morrer por nós ali no Calvário. Ele já sabia, né, do que ia acontecer. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus. E a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Então isso que o teísmo aberto aí, né, das teorias progressistas querem dizer. Prosseguindo aí, falando aí então, né, o teísmo aberto aí então afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens, né? Então eles, segundo eles, Deus está sempre correndo atrás das ações dos homens porque nós temos o livre-arbítrio, não é? O teísmo aberto, nessa heresia, Deus foi surpreendido lá pelo pecado do homem no Éden, né? E forçado a redesenhar essa história. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus, né? Quando Deus já tinha tudo colocado ali à disposição do homem, né? As teorias progressistas ainda do teísmo aberto, né? É o que eu falei, embora logo os seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele, né? Continuando aí, a teologia da demitologização, né? Até um nome, né? Eu gosto de ler bem devagar aí, para a gente poder
entender. Então, olha lá, em 1958, este teólogo, deixa eu ver se está pegando bem a minha mão aqui, ó, teólogo, né, alemão, Rudolf Bultmann, propôs um programa de demitologização do texto bíblico. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios, a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Ou seja, algo que não aconteceu, algo que é mitológico, algo que vem da criação da mente humana, né, de divagação da mente humana. Até a doutrina da concepção, do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados para eles aí, para esse teólogo, né, da teoria progressista, como mitologia. Vamos ler aqui o que a revista diz aqui, né? Muita coisa a gente já está escrito aí no texto, né? Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história, confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Está lá em 2 Pedro 1:21. Eu quero ler com vocês aí, abra sua Bíblia, leia comigo, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Tem um teólogo que diz uma frase que eu acho muito legal, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus com o sotaque humano. Eu acho muito legal, porque a palavra de Deus, é claro que o homem ali tem, né, ele coloca ali, tem parte, né, nessa questão, porque ele foi usado os seus atributos para escrever, né? A Bíblia foi escrita aí num período aí de 1400 anos, né? E por volta de 42 autores diferentes nesse período, né? Então nós vemos que ela, de Gênesis a Apocalipse, ela não se contradiz em nenhum momento, né? Então alguns homens estavam lá presos, outros estavam no campo, outros estavam fugindo, estavam no deserto, outros estavam orando, outros estavam na sinagoga. Então nenhum deles, né, a grande maioria não foi um contemporâneo do outro, né? Outros estavam exilados. Então nós vemos aí essa questão aí da parte sobrenatural dessa escritura da Bíblia, né? E nós vemos aí que a teologia da demitologização tenta tirar esses acontecimentos aí da Bíblia Sagrada, né? Então, vamos lá. Seguindo, né? Foi o que nós lemos aí. As teorias progressistas. Então, uma sinopse 2. As teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia, pelo teísmo aberto, como nós vemos, e pela teologia liberal, né? Onde eles aceitam tudo, né? E aí eu quero então passar para vocês aí como nós podemos refutar esse ensino progressista, né? Reafirmando a autoridade na Bíblia. Então, como que nós podemos refutar esse ensino progressista? Reafirmando a autoridade bíblica. A refutação do ensino progressista é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus, como nós lemos, né? 2 Timóteo lá, capítulo 3. Então, como eu disse para vocês, a Bíblia foi inspirada por Deus e escrita por homens, né, inspirados aí pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nela que nós devemos confiar, né? Deixa eu ver aqui só
olhar aqui as minhas anotações, né? Por que nós devemos rejeitar, então, essa teologia progressista? Né? Devemos rejeitar a teologia progressista porque ela não é uma teologia cristã. Percebe-se que a teologia progressista nega doutrinas essenciais da fé cristã. Ela rompe com aquilo que sempre foi consenso teológico entre os cristãos legítimos. A teologia progressista é uma adaptação cultural do evangelho. Ela recorta pecado, inferno, cruz, ela tira da Bíblia isso, né, da interpretação deles. A teologia progressista promove um ensino promíscuo, sob a desculpa de combater preconceitos. Seus adeptos defendem práticas sexuais ímpias e condenadas por Deus. A teologia progressista apresenta um Cristo que não salva ninguém. Na visão progressista, Jesus apenas nos dá o exemplo a seguir, mas não nos dá nenhuma solução para os pecados que realmente cometemos. A teologia progressista promove intolerância e discursos discordantes, não importam quão bíblicos sejam, são discursos de ódio, né? Mas nós destacamos que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil professa crer e ensinar que a Bíblia sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus dada pelo Espírito Santo para a humanidade. A nossa única regra de fé e prática é inerrante, completa e infalível palavra de Deus. Está na nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus, tá? Você pode ler lá na revista CPAD também, 2017, página 25 e 26. A Bíblia é confiável, pois ela é inspirada por Deus. O Dr. Eugênio Stock disse: quando era menino, li uma história que me mostrou os diferentes meios pelos quais podemos ter certeza de que essa grande coletânea de livros sagrados, a Bíblia, é realmente a palavra de Deus e sua revelação aos homens. O escritor da história explicará 3 classes de evidências: a histórica, a interna e a experimental. Bom, são 3 tipos então, né, de evidências: a histórica, a interna e a experimental. Assim ele contou como certa vez enviou um menino a um químico para comprar uns gramas de fósforo. O menino voltou com um pacotinho. Seria mesmo fósforo? O menino relatou que foi à drogaria e pediu fósforo. O químico foi às prateleiras, tirou uma substância de um frasco, colocou num pacotinho e entregou-lhe. O menino levou o pacotinho diretamente para casa. Essa foi a evidência histórica de que no pacotinho havia fósforo. Quando abriu o pacotinho, notou-se que o conteúdo parecia ser fósforo e cheirava também a fósforo. Essa foi a evidência interna. Quando ateou fogo à substância, houve fortíssima combustão. Essa foi a evidência experimental. Temos evidências históricas de que a Bíblia é a palavra de Deus, pois muitos homens, ao longo de vários séculos, se posicionaram assim. Tivemos evidências internas de que a Bíblia é a palavra de Deus, pois ela autentica a si mesma. Temos evidências práticas de que a Bíblia é a palavra de Deus, como exemplo do seu poder de transformar vidas, culturas e nações. Eu costumo dizer, meus amados alunos, que se você for a um presídio, né, e levar um livro, né, essa de Queiroz, Machado de Assis, levar um livro e der para um detento, e fala para ele: leia este livro, daqui a 6 meses eu vou voltar aqui. Ele vai ler esse livro, né, de poesia ou de história, enfim, e se você voltar lá 6 meses, talvez a vida dele vai estar da mesma maneira, você não vai perceber alguma mudança sobrenatural sobre a vida dele. Mas, se você levar a Bíblia para ele, der para ele a Bíblia e falar para ele: leia a Bíblia, e daqui 6 meses eu volto. Se ele ler a Bíblia e você voltar lá em 6 meses, você vai ver um homem transformado pela palavra de Deus. Você vai ver um homem mudado, você vai ver uma nova criatura falando com você. Você nem vai pensar que não é a mesma pessoa, né? Então, a respeito da Bíblia. A Bíblia é o único livro que foi, primeiro, escrito por um período de aproximadamente 1.600 anos, eu quero me retratar, eu falei 1.400, perdoe, 1.600 anos, porém, temos alguns que falam 1.400, mas tudo bem. Escrito por mais de 40 autores, 42 autores, né, de todas as condições de vida, entre eles reis, líderes militares, camponeses, pescadores,
cobradores de impostos, poetas, músicos, estadistas, letrados, pastores de ovelhas e boiadeiros. Terceiro, ela foi escrita em lugares diversos. Foi escrita no deserto, numa masmorra, num palácio, dentro da prisão, em viagens, no exílio à ilha de Patmos. 4. Escrito em momentos diferentes, em tempos de guerra e sacrifício, em tempos de paz e prosperidade. 5. Escritos em estados de espíritos diferentes. Alguns escreveram no auge da alegria, outros das profundezas da angústia e do desespero, alguns em tempos de certeza e convicção, outros em dias de confusão e dúvida. Escrito em 3 continentes, na Ásia, na África e na Europa. Escrito em 3 línguas, o hebraico, o aramaico e o grego. Escrito numa grande variedade de estilos literários, entre eles poesia, narrativa, história, cânticos, romance, tratado didático, correspondência pessoal, memórias, sátiras, biografia, autobiografia, jurídico, profecia, parábola e alegoria. Apesar desse número incrível de variantes, a Bíblia, como eu disse anteriormente, ela é harmônica e não se contradiz, não é? Deixa eu ver aqui onde nós estamos dentro da revista, né, para ver se eu não estou me demorando muito aí, né? Só vou voltar um pouquinho nos slides aqui, né? Ainda falando sobre a autoridade bíblica, né? A inerrância da Bíblia. A inerrância é a doutrina que afirma que a Bíblia é totalmente verdadeira em todos os seus ensinamentos. Nós podemos, portanto, afirmar que a Bíblia, quando corretamente interpretada de acordo com o nível de desenvolvimento da cultura e dos meios de comunicação da época em que foi escrita, e tendo em vista os propósitos pelos quais foi revelada, é plenamente confiável em tudo que afirmar, conforme Miller Erickson. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, éticos, morais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O vocábulo infalível indica que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente, porque ela é inspirada por Deus, conforme 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e repreensão, porque Deus é fiel e não comete erros, ela é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos, é Deus fiel que não comete erros, justo, reto ele é, Deuteronômio 32, versículo 4 aí, porque Deus não pode mentir, para que, por meio de 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós propostas. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Porque Deus vela em cumprir a sua palavra. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para a minha palavra se cumpra. Está em Jeremias 1,12, né? Quando Deus pergunta o que você vê, né? Jeremias vê um galho, né, de amendoeira. Porque os escritores romanos foram impelidos pelo Espírito, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, não é? Então, não podemos, irmãos, amados irmãos, abrirmos mão do Evangelho, não é? Do Evangelho de Cristo, certo? Então, é só algumas anotações aqui, né? Vamos seguindo aí para não nos decorrermos muito, né? Ensinando as doutrinas bíblicas. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas, conforme 2 Timóteo 4,2. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo de número 7. Nós vamos ler aqui com os amados. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo de número 7, que diz: se é mistério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A atividade de ensinar é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Então eu dou graças a você, professor, a você que ensina, né?
em especial aí aos nossos professores da EBD, vocês que estão todos os domingos, vocês que se preparam, que oram, que buscam, que jejuam, que estão em constante leitura da palavra, buscando textos, buscando referências e lendo chaves bíblicas, buscando interpretações que estão dentro da palavra para poder ensinar aos amados irmãos. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês aí, né? Continuando aqui, né? É a responsabilidade, a atividade essencial para instruir, expor e corrigir o erro, né? Então, a grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Mateus 28, do 19 a 20, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Ensinando-os a seguir todas as coisas que eu vos tenho mandado. Né? Então, compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino, como eu acabei de ler. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Tá certo? Então, como eu li aí, né? Ensinando a santificação, né? E enfatizando aí a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica é o aprendizado das doutrinas e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Abram comigo, meus amados alunos. Isso, tô vendo aí, isso, muito bom, abram mesmo, muito bem. Tem aluno aí que já achou, foi rápido na Bíblia, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 16, né? Portanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo, né? O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. O verbo santificar vem do grego hagiazo, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo hagios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Romanos 12, 1 e 2. Né? Nós já vamos chegar aí, deixa eu só voltar aqui no texto ainda, né? Falando sobre a santificação. Romanos, abra sua Bíblia comigo aí. Isso, já vai folheando aí, vai folheando a sua Bíblia. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe novidade de vida e se estende até o dia da glorificação do crente. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral e toda maneira de viver. Certo? Seguindo aí, nós refutamos o ensino progressista e reafirmamos a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas e vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Conclusão, meu amado. As Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé
ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Está lá em 1 Coríntios, para nós encerrarmos aqui, né, nossa aula, em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 4 e 5. Eu sei que você já está abrindo a sua Bíblia aí também, né, já abriu. 1 Coríntios 2, 4 e 5 diz assim: a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu quero que você procure aí, né, depois na internet, para você ver, né, que tem aí nas redes sociais aí, né, o vídeo em 2022 tem um vídeo aí de uma militante política que circulou aí nas redes sociais. Esse vídeo é revelador, que ele mostra como que esse ensino progressista eles querem, como que o espírito de Babilônia quer atacar a igreja. Olha só, nele há uma fala claramente a respeito da estratégia de militantes atuarem na escola dominical das igrejas evangélicas, né? Você acha que é na classe dos adultos? Não, olha só, nas classes infantis, onde há maior necessidade de voluntários para o trabalho. Né? Você pode procurar esse vídeo na internet aí, pois ele foi viralizado, né? E aí, eu quero que você assista esse vídeo. Se você procurou, se você assistiu essa aula até o fim, na próxima aula eu vou perguntar para você se você assistiu esse vídeo, né, se você conseguiu achar esse vídeo. É uma militante e ela fala, onde ela fala que, olha, nós vamos nos infiltrar nas igrejas evangélicas, vamos pregar para as crianças as nossas pautas progressistas, né, porque através dos pequenos nós vamos conseguir minar aí, né. Então ela fala, nós vamos nos infiltrar, vamos disfarçadamente ali, como ovelha, né, no meio, são os bodes, mas disfarçados de ovelhas ali, né, os lobos disfarçados de cordeiro. Amém, amados? Então, fique com esta aula, espero ter colaborado com vocês. Eu sei que não é a mesma coisa de uma aula presencial, onde a gente pode contar com a participação dos alunos, as perguntas, né? Eu gosto muito de participar, de fazer dinâmicas e tudo mais, mas eu tenho certeza que esta aula foi muito proveitosa para você, para a sua vida. Agradeço você ter ficado até aqui e quero pedir a sua oração em favor da nossa igreja, em favor da Escola Bíblica Dominical, em favor dos professores, e que você consiga se afastar das paixões deste mundo, dessas heresias, desse ensino progressista, para que você consiga permanecer firme até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço aqui do pastor Cássio, fique na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém. No mestrado, eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo do Brasil. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, tem uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó,
que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. O Marighella escreveu um manual. O manual do guerrilheiro.